Exercício 3. Calcule raiz cúbica de 16 dividido por raiz cúbica de 72, menos raiz cúbica de 75, menos raiz quadrada de 75, mais raiz cúbica de 40, mais 3 que multiplica, abre parênteses, raiz cúbica de 160, menos raiz quadrada de 150. Tentem resolver, por favor. Solução. Primeiro vamos fatorar os radicandos, né? O primeiro é 16, 16 por 2 dá 8, 8 por 2 dá 4, 4 por 2 dá 2, 2 por 2 dá 1. Depois, 72 por 2 dá 36, 36 por 2, 18, 18 por 2, 9, 9 por 3, 3, 3 por 3, 1. Depois, 75 por 3, 25, 25 por 5, 5, 5 por 5, 1. Depois, 40 por 2, 20, 20 por 2, 10, 10 por 2, 5, 5 por 5, 1. 160 por 2, 80, 80 por 2, 40, 40 por 2, 20, 20 por 2, 10, 10 por 2, 5, 5 por 5, 1. 150 por 2, 75, 75 por 3, 25, 25 por 5, 5, 5 por 5, 1. Agora, né, nós vamos pegar agora nossa expressão original e substituir o radicando pelos valores fatorados, né? Então, onde tinha 16, cadê 16? Vai ficar aqui raiz cúbica de 16. Então, nós vamos pegar, tem 1, 2, 3, 4. Então, vai ficar o 2 sozinho vezes 2 ao cubo. Então, no lugar de raiz cúbica de 16, vai ficar raiz cúbica de 2 vezes 2 ao cubo. Aqui no denominador nós tínhamos raiz cúbica de 72. Cadê o 72? Está aqui. Raiz cúbica, deixa 1, 2, 3. Então eu tenho 2 ao cubo. Né? Então vai ficar raiz cúbica de 2 ao cubo vezes 3 ao quadrado. É o que sobrou. Né? Só sobrou 3 ao quadrado, fica 3 ao quadrado. Menos, aqui 75 vai ficar aqui é raiz quadrada, né? Então vai ficar raiz quadrada de 3 vezes 5 ao quadrado. Aqui 40, raiz cúbica de 40, 40 então vai ficar raiz cúbica de 2 ao cubo, né? 2 ao cubo vezes 5. Então, no lugar de raiz cúbica de 40, fica raiz cúbica de 2 ao cubo vezes 5. Aqui 160, raiz cúbica de 160, tem 1, 2, 3, 4, 2, então eu preciso de 3, então vai ficar 2, que multiplica 2 ao cubo, né? 2, que multiplica 2 ao cubo, aqui está invertido, né? Aqui não... Deixa eu ver, aqui tem 1, 2, 3, 4, 5. Tem 5, né? Mas ficaria mais elegante se colocasse 2 ao quadrado primeiro vezes 2 ao cubo, tá? Aqui eu dei uma cochilada. Mas, apesar de não estar tão elegante, está correto. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Então, seria 2 ao cubo vezes 2 ao quadrado. Por que eu peguei ao cubo? Porque eu estou calculando raiz cúbica, né? Quando eu estou trabalhando com raiz quadrada, eu faço possível para os fatores terem expoente 2. Quando eu estou trabalhando com raiz cúbica, eu faço o possível para o meu expoente ter expoente 3. Se fosse raiz sétima, eu ia querer que o meu expoente fosse 7. E assim sucessivamente, para simplificar. E sobrou o 5 aqui, continua o 5. Menos 150. Cadê o 150? 2 vezes 3 vezes 5 ao quadrado. E aqui é raiz quadrada, né? Então o 2 não dá para fazer nada, só tem um 2. O 3 só tem o fator 3. E o 5 ao quadrado. Agora nós vamos simplificar o que é possível simplificar, né? Então vamos lá, aqui ó. Aqui, raiz cúbica de 2 vezes 2 ao cubo. Então esse 2 ao cubo aqui, ó, como o expoente é igual ao índice do radical, esse 2 sai. Então esse 2 saiu. Quem que ficou? Raiz cúbica de 2. Aqui, quem que sai? Mais um 2 que sai, que é 2 ao cubo. O cubo é igual ao índice do radical. Esse 2 sai. Quem que ficou? 3 ao quadrado. Menos... Aqui é raiz quadrada, então esse 5 ao quadrado, o quadrado é igual ao quadrado da raiz, então o 5 sai do radical. Quem ficou? 5 raiz de 3. Mais, aqui o índice é 3, então 2 ao cubo, esse 2 sai do radical. Saiu 2, quem que ficou? 5. Então ficou 2 vezes raiz cúbica de 5. Mais 3 que multiplica aqui. Aqui nós temos aqui raiz cúbica, então 2 ao cubo sai. Quem que ficou? 2 ao quadrado vezes 5. Ficou dentro do radical. Menos, aqui é raiz quadrada. Então esse 5 ao quadrado sai só o 5, né?
o quadrado eu simplifico, ficou 5 vezes raiz de 2 vezes 3. O que nós podemos fazer agora, né? Agora veja bem, com esse 2 eu posso simplificar. Então aqui só vai ficar a raiz cúbica de 2 sobre raiz cúbica de 3 ao quadrado, que é a raiz cúbica de 9. Aqui, por enquanto, não dá para fazer nada. Aqui nós vamos tirar, já tiramos o 2, né? Aqui já tiramos esse 2. Tá, então vamos lá. Então, simplificamos o 2 que tinha aqui, ficou então raiz cúbica de 2 sobre 3 ao quadrado, menos 5 raiz cúbica de 3, mais 2 raiz cúbica de 5, mais 6 raiz cúbica de 2 ao quadrado vezes 5, menos 15 raiz de 2 vezes 3. Agora, o que já foi feito aqui foi, já abriu parênteses, né, pessoal? Ó, 3 vezes 2, 6, 3 vezes menos 5, menos 15. Né? 3 vezes 2, 6, 3 vezes 5, menos 15. 3 vezes menos 5. Menos 5, menos 15. Abriu os parênteses, o que a gente pode fazer agora? Agora, aqui não vai dar para... Vamos primeiro aqui, ó, racionalizar. O que é racionalizar? Tem uma regra na matemática que fala que não pode, na resposta, ter raiz no denominador, tá? Então, nós temos que eliminar essa raiz aqui, ó. Que raiz que eu tenho aqui? Raiz cúbica de 3 ao quadrado. Como que eu vou eliminar essa raiz? Como que eu faço esse radical sumir? Esse 3 ao quadrado virá 3 ao cubo, correto? Então, se eu multiplicar aqui o denominador por raiz cúbica de 3, né, porque a multiplicação de radicando, quando o índice do radical, quem que é o índice? 3 aqui, forem iguais, se for multiplicação, eu posso colocar tudo no radical só. Então, se eu multiplicar aqui por raiz cúbica de 3, quando eu multiplicar raiz cúbica de 3 ao quadrado por raiz cúbica de 3, eu vou ter raiz cúbica de 3 ao cubo. Aí dá para simplificar. Só que se eu multiplicar o numerador... de uma fração, eu sou obrigado a multiplicar o denominador por esse mesmo valor, para não alterar a minha fração, né? Outra coisa, se eu multiplicar aqui por 2, na verdade eu estou multiplicando por 1, né? Então é isso que eu vou fazer, eu vou multiplicar o numerador por raiz cúbica de 3 elevado a 1, e o denominador, aliás, e o numerador também, né? Isso que eu posso simplificar, na verdade, eu multipliquei por 1. Aqui não dá mais para fazer mais nada, continua do jeito que está, né? Só aqui que a gente pode fazer essa operação. 2 ao quadrado é 4, 4 vezes 5, 20, que não vai dar mais para simplificar, porque aqui é raiz cúbica. Se fosse raiz quadrada, daria, né? Porque daria por 2 ao quadrado. Quando não dá, quando a gente fatora o número e já elimina todos os fatores que foram possíveis eliminar. Eliminar não, simplifica, né? Tira do radical. Aí depois o que sobrou a gente multiplica, faz a multiplicação para não ficar potência dentro do radical, tá? Então aqui ficou 2 ao quadrado, 4, 4 vezes 5, 20, 2 vezes 3, 6. Então agora aqui nós multiplicamos, né? Aí o que vai acontecer? Então aqui ficou raiz cúbica de 2 vezes 3, tá? Quando eu multiplico duas raízes cujos índices são iguais, eu posso colocar tudo no radical só. Então aqui ficou raiz cúbica de 2 vezes 3. No denominador ficou raiz cúbica de 3 ao quadrado vezes 3, 3 ao cubo. Aqui apenas repetimos, né? Agora, 2 vezes 3 é 6, né? Não vai dar para simplificar. E aqui eu vou simplificar, ó, esse 3 com esse 3. Então, aqui no denominador vai ficar apenas 3. Então, 2 vezes 3, 6, raiz cúbica de 6 sobre 3. Menos 5 raiz de 3, mais 2 raiz cúbica de 5, mais 6 raiz cúbica de 20, menos 15 raiz de 6. Raiz eu só posso somar se o índice do radical for igual e o radicando for igual. Somar ou subtrair. Aqui não dá.